Provisionar é o ato de reservar recursos para um uso futuro, antecipando as necessidades que possam surgir. Então isso é provisionar. E nós temos um Deus que é todo provisão. Quando Ele criou o mundo, quando Ele criou, ali em Gênesis, fala os detalhes da criação, Ele provisionou tudo, ou seja, Ele preveu tudo aquilo que no futuro iria precisar. Eu fiquei encantado há uns anos atrás, quando em nosso alambrado lá na seca da chácara, nasceu um pé de maracujá. Ninguém plantou, nasceu do nada. Mas ele nasceu tão bonito, e ele começou a subir o alambrado, e quando começou a dar frutos, dava uns frutos enormes, saborosos, docinhos. Nós nunca colocamos adubo, não fizemos nada, ele nasceu ali. E a gente sempre ficou, puxa vida, como que pode Deus ser tão maravilhoso com isso? E aí eu, estudando agora, eu pude descobrir o que aconteceu ali. Foi uma provisão natural dos pássaros que Deus criou. Quando os pássaros, eles comem as frutas e as sementes, naturalmente, é transportado no sistema digestivo dele, e ele voa para todos os lugares. E durante a sua digestão, a polpa da fruta, ela é digerida, e pasmem o que acontece. Aproximadamente 10% da semente que ele digere, elas não são destruídas no seu sistema digestivo, elas passam direto, e elas são defecadas nos lugares, e quando defeca junto com aquela semente, o defecar dele serve como adubo. E essa semente nasce poderosa, ela nasce com força, ela nasce se protegendo das pragas. Inclusive, depois a gente tentou plantar pés de maracujá lá e deu lagarta, depois deu formiga. Eu sei que não deu certo, mas eu fiquei encantado. Como que Deus faz as coisas perfeitas, né? Então nós temos aí a provisão natural dos pássaros. A palavra de Deus diz assim, Mateus 6:26, observem, as aves do céu não semeiam e nem colhem. Aí eu fiquei pensando, mas se ela não semeia, como é que é esse processo? É que o semear tem a ver com trabalho, tem a ver com o suor do rosto, né? E os pássaros, eles não semeiam, porque eles não trabalham, eles não abrem a covinha lá e plantam a semente e rega a semente até que ela dê o fruto. Não, simplesmente ele coloca na terra e ela toma o processo normal. Aí eu pude entender esse versículo. Observe, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Agora, olha o que Deus fala aqui para nós. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Dá uma glória a Deus aí, amado. Nós temos mais valor, se Deus tem o cuidado de pegar o pássaro e cuidar dele para que não falte o alimento dele, e ele está dizendo aqui, vocês não têm muito mais valor do que elas? Outro exemplo de provisão natural, outro exemplo de provisão inteligente, né? Em Provérbios 6:6, que diz assim, observe a formiga, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Olha que interessante. Elas não têm chefe, não têm supervisor e não têm governante. Por quê? Porque o homem natural, quando eu falo homem natural, o homem não convertido, tá? Porque o convertido não faz essas coisas. Mas o homem natural, como é que ele trabalha? Ele trabalha em cima de uma supervisão. Em cima da supervisão do seu chefe, do proprietário da empresa. Ele trabalha ali em cima disso. E quando esta supervisão falta, sai um pouquinho, vai fazer uma outra coisa, e o ambiente se torna sem ninguém, o que ele faz? Ele para de trabalhar. E aí ele já chama o outro, e o jogo lá, quanto que deu? E aí começa aquelas conversas, oi, fulano, tal. Ele para de trabalhar. Mas aqui está dizendo que as formigas não têm esse problema. As formigas não têm nenhum comandante tal. E elas sabem direitinho o trabalho que elas têm que fazer, vai lá, faz. Não tem interrupção na jornada de trabalho delas. Então, eu tenho aprendido que uma frase muito interessante que eu peguei aqui, diz assim, eu não devo trabalhar pelo dinheiro. Repita comigo, eu não devo trabalhar pelo dinheiro. Eu trabalho provisionando o futuro. Amém? Pegou aí? Em cima daquilo que a formiga faz, nós temos que aprender. Colossenses capítulo 3, verso 22, diz assim, servos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, quer dizer, quando está sendo supervisionado, mas com sinceridade do coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Ou seja, por isso que eu falei, aquele que não conhece o Senhor, que não é crente, que não foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, esse faz essas coisas, mas nós não devemos fazer assim.
Nós devemos trabalhar com provisão futura. Eu trabalho porque eu tenho um futuro. Eu não estou aqui só por causa do meu dinheiro do hoje, né? Então eu tenho que trabalhar isso, tenho que entender essas coisas. Paulo está instruindo os servos sobre como devem se comportar, com visão que sempre no futuro e não apenas nos momentos difíceis que existem cada dia. Lucas capítulo 9, verso 62. Jesus diz: ninguém que põe a mão no arado olha para trás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Interessante. A provisão não tem nada a ver com o que já passou. A provisão ela é do meu presente para o futuro. E nunca, jamais, olhando o meu passado. Às vezes a gente encontra muitas pessoas falando assim: nossa, rapaz, olha, lá eu tinha um negócio bom, eu já fui dono de empresa, eu já fiz isso, eu já prosperei. Enfim, passou. O interessante é provisionar daqui para frente. Nós temos que viver de agora para frente com olhar para o futuro. Amém? Todos estão entendendo? Então vamos ler a palavra. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Então nós temos que estar ligados no que vem de novo. Você já viu aquilo que muitas pessoas dizem? E até nós mesmos já aconteceu isso, de passar uma oportunidade e passou. E você não pegou, e você constatou que foi a melhor oportunidade da tua vida. Estava na tua mão e você não pegou. Quem já aconteceu aqui? Já aconteceu isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Graças a Deus que não foi só comigo. Passou. Por quê? Porque fica olhando muito lá para o passado, das coisas que aconteceu lá, e esquece das coisas que estão acontecendo na nossa frente, e as oportunidades vêm e passam, e a gente fica... né? Então, provisionar é prever uma necessidade futura. Então, os pássaros não ficarão sem alimento, por quê? Porque Deus já os criou para provisionar o seu próprio alimento. Deus já deixou tudo planejado. Todos os animais têm o seu modo de ter o seu alimento, o seu sustento. As formigas, Deus deu o quê? Um instinto dentro delas de provisionar, de ter a provisão para o seu alimento. Mas o que fica a pergunta aqui é: e nós? Qual é a nossa provisão? O que Deus deixou para nós como provisão? O que será que Deus preparou para nós? Porque Deus cuidou de toda a natureza, quando Ele criou os animais, as plantas, tudo Ele provisionou, deixou tudo preparado. Mas e o homem? O homem pecador, aquele que caiu, aquele que seguiu, mas aquele que voltou à presença do Senhor. O que será que Deus deixou? Sabe o que Deus deixou? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deus deixou a sua palavra. Dá uma glória a Deus aí. A nossa provisão está na sua palavra. Porque são tantas, que é impossível a gente até decorar todas elas. Mas eu quero destacar algumas delas, que está lá em Mateus 6,25, que diz assim: portanto eu lhe digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Presta atenção nisso aqui. Quanto ao comer, ao beber, nem seus próprios corpos, quanto ao vestir. Então fala comigo: comer, beber e vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial os alimentam. Não têm vocês muito mais valor que elas? Olha o verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Dá uma glória a Deus aí, amado. No verso 31, diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir. Aí eu te pergunto: comer, beber e vestir, Deus nos dá a garantia que Ele nos sustentará. E eu te pergunto: e por que nós usamos
o crédito para comer, beber e vestir. Crédito. Sabe o que é crédito? É a confiança de uma instituição em conceder a uma pessoa para receber o dinheiro no presente com a promessa de pagar no futuro. Então, o que é provisão? É o ato de reservar recursos para o uso futuro. Então, se eu estou pegando o crédito para garantir coisas que estão garantidas na Bíblia, que o Senhor falou que não vai nos faltar, eu estou andando num caminho contramão, alguma coisa aconteceu. Porque o crédito para comer, para beber, para vestir, está devorando a minha provisão. Quem utiliza o crédito em vez da provisão, está preso no sistema de Mamon. Mateus, está ficando sério, né? Mateus 6,32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, comer, beber e vestir. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Ele vai suprir as suas necessidades. Olha o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Entendem? Porque Deus está dizendo uma coisa que Ele vai suprir. E Mamon está enviando recursos para suprir aquilo que Deus já garantiu que está suprido. Aí eu tenho um livro que se chama A Personificação da Riqueza, estudo bíblico sobre Mamon. Depois se um dia se interessarem, fala comigo. Mas não está pronto não, eu estou brincando. Eu preciso só de 1000 assinaturas para mim imprimir ele. Mas um dia eu vou imprimir, mas ele está pronto assim, no rascunho. Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, quais são essas coisas? Comer, beber e vestir, lhes serão acrescentadas. Quando a gente lê esse versículo e a gente não faz a contextualização correta, a gente pensa que é todas as coisas. E todas as coisas não serão acrescentadas, não. O versículo é muito claro. Ele diz, todas estas coisas. Quais são estas coisas que estão no contexto? Comer, beber e vestir. Lhes serão acrescentadas. Então, o que é provisionar? Provisionar, queridos, é semear. Quando você semeia em terra fértil, você garante um futuro, uma colheita, muitas vezes mais. E é isto que é provisão. Vamos lá para Marcos, capítulo 4, verso 26, ele diz assim, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ela durma, quer se levante, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Dá glória a Deus aí, amém? Essa é a semente, essa é a colheita de Deus. A segunda lei mais importante da natureza, queridos, depois da lei da gravidade, é a lei da semeadura. Ela funciona no campo material, e Jesus, por várias vezes, ele comparou ao campo espiritual, para que nós pudéssemos entender, em parábolas. Então, a semente, ela tanto no campo material, quanto no campo espiritual. Porque Gênesis 8:22 diz assim, enquanto durar a terra, plantio e colheita jamais cessarão. Plantio e colheita jamais cessarão, enquanto durar a terra. Lá em 2 Coríntios 9:10 diz, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Glória a Deus, aleluia. Um já entendeu ali. Vou ler de novo. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Tudo está ligado, irmão. Agora, deixar de usar o crédito para comprar coisas que Deus já garantiu em suas promessas, é o primeiro passo. Você quer entrar na provisão de Deus? A primeira coisa que você precisa fazer, vai lá ver se você está comprando essas 3 coisas a crédito. Mas o crédito que eu falo, irmãos, é sistema financeiro. Então, deixe para usar o crédito para comprar semente, pois as sementes não falham em seus resultados. Então, o crédito, eu posso condenar o crédito, não, isso é do diabo, é de Mamon. Não, ele é Mamon em determinada situação,
onde Deus está falando que vai suprir, e entra a Mamon dizendo, não, não sou eu que supro, vou fazer o suprimento. Temos que entender isso. Agora, por exemplo, a semeadura, ela funciona tremendo. Você já viu como é que é pessoas que gostam de dar presente no aniversário? Quando chega no dia do aniversário dela, recebe um monte de presente, não é assim? Aí você faz aniversário, que nem eu, faz meia dúzia de presentinho. Aí você fala, nossa, ninguém me deu presente. Claro, você deu para alguém presente? Eu dei para alguém presente? Não. Eu não plantei, não semeei. Tudo que a gente faz é semente. Se eu gosto de presentear, nossa, eu vou receber muitos presentes, mas se eu sou aquele que não gosta de presentear, vai ser poucos presentes. Eu vou receber o presente do meu pai, da minha mãe, da minha esposa e dos meus sobrinhos. E esse não tem jeito, né? Se falhar. Mas, enfim, como que... vamos imaginar a questão do crédito. Então, como eu disse, o crédito não é inteiramente mal. Nós só precisamos saber usá-los. A gente precisa ter a inteligência de saber que o crédito não é totalmente mal. Ele é mal quando é colocado no lugar incorreto. Mas o crédito é bom, por exemplo. Como que você acha que um hipermercado se ergue a partir das fundações e em 6 meses ele inaugura para o público com tudo pronto dentro? Tem eu passei ontem, acho que antes de ontem com o pastor, lá na Zona Norte lá. Eu tinha passado um tempo, lá só estava a cerquinha. Fui lá, o prédio está pronto. O cara já está ameaçando para ter mercadoria lá dentro. Não faz 2, 3 meses que eu passei lá. Como que isso acontece? Ah, não, é que o supermercado tem muito dinheiro. Tem nada. O supermercado não tem muito dinheiro. Sabe o que ele tem? Crédito. Quem tem crédito, que nem ele, fala assim, ó, eu preciso de 5 milhões para erguer um edifício aqui, fazer um novo supermercado, colocar mercadoria dentro. O que o banco faz? Bom pagador, sabe que vai receber, está planejado, está provisionado. Existe uma provisão ali dentro. Então isso acontece com as grandes empresas. Eu estava assistindo um depoimento e vi lá como que uma Ravan chegou a 120 lojas, naquele padrão que nós temos em Rio Preto. E sabe qual que é o projeto deles? Eles pretendem chegar a 500 lojas em 10 anos. Você tem dúvida que ele vai conseguir? Mas o que ele tem? Crédito. Então, o crédito ele não é totalmente mau. O crédito dá resultado para construtores, para investidores, e não para consumidores. O crédito não foi feito para você consumir, o crédito foi feito para você criar. Quem está entendendo aí? Dá uma glória a Deus. A questão é, você vai usar o crédito para um desejo, para uma necessidade ou para um projeto? Porque hoje distribuem créditos aí à vontade e as pessoas não sabem o que fazer com isso. Às vezes você não está nem precisando de crédito, mas está lá, né? Chega lá toda vez, lá, você nem pediu nada, está chegando. Mas o que nós precisamos entender é isso. Pô, eu preciso do crédito. O desejo, queridos, muitas vezes se inclina para o mal. Às vezes você tem seu carro lá, seu carro é novo, semi-novo e tal. Está pago, está bonitinho, não tem problema nenhum, mas aí você inventa, fala, estou com vontade de pegar um carro mais novo, né? Mas você não tem a verba para isso. Aí você vai lá, onde você vai? No crédito. Para satisfazer o quê? Um desejo do coração. Isso aí pode se tornar um problema para você. Por quê? Porque era um desejo. Agora, se for uma necessidade, né? Surge uma necessidade de repente, bateu um temporal, destruiu a tua casa, enfim, uma coisa que é preciso. E você não tem a provisão, você não fez a provisão. Aí isso passa a ser o quê? Uma necessidade. Aí para onde eu vou? Vou lá para Malaquias 3:10. Fazei prova de mim. Entende? Agora, se eu tenho um projeto, se eu tenho algo que eu sei que lá na frente aquilo vai me dar uma lucratividade. Eu tenho um projeto, já fiz as contas, já pesquisei. Não precisa ser um projeto grandioso, pode ser um projeto de coisas pequenas, coisas que funcionam. Dá uns exemplos simples que a gente vai entender. Eu quero comprar um caminhão para mim montar uma transportadora e eu quero fazer transporte. É um projeto. Você tem dinheiro à vista para fazer? Não, não tem. O crédito está aí, você não tem um nome bom. Vai lá, financia, você está com o projeto pronto, você já viu lá a empresa que você vai trabalhar para ela, para quem que você vai transportar? Vai lá, ora a Deus. Isso é importante fazer. Ah, eu quero comprar um carro. Para que você quer o carro? Ah, eu vou fazer Uber. Eu já fiz isso. Eu tinha um carrinho lá, pago, sossegado e tal. Aí o Uber exige um carro mais novo. Eu fui lá, comprei um carro mais novo para mim trabalhar. Não tem problema, é um projeto. Aí eu faço crédito lá, porque aquilo se paga. Eu vou comprar, por exemplo, uma moto. Para que você quer uma moto? Para ficar passeando? Não. Quero fazer entregas, quero
ficar doido nesse cara aí. É um projeto. Eu vou comprar mercadorias para revender, é projeto. Enfim, mano, o crédito existe para muitas coisas, mas o que existe? Tem que ter a ver o quê? Um planejamento, e dentro desse planejamento precisa ter o quê? Uma provisão. O que é provisão? E se? A provisão é, e se? Então eu não posso fazer um projeto só pensando no lucro que ele vai dar. Eu tenho que fazer a provisão, mas e se acontecer isso? E se o carro fundir o motor? E se o caminhão quebrar? Entendeu? Isso chama-se projeto. O projeto tem que ser completo. Então, assim é que nós precisamos fazer. Mas o melhor investimento que existe, além de todos esses que eu citei, o melhor investimento é na obra de Deus. Até aqui eu falei o jeito material da provisão, do provisionar. Mas eu quero olhar agora, fazer um olhar para o lado espiritual. Porque o material ele não anda sozinho. Ele precisa do espiritual. Você quer ver? A palavra diz assim: todas as coisas se discernem espiritualmente. Repita comigo: todas as coisas se discernem espiritualmente. Você faz um projeto, você pega um crédito, mas o espiritual é que vai definir se vai dar certo ou não. Entende? Então, o melhor investimento que existe está na obra de Deus. Como assim? Na vida espiritual, aqueles que semeiam com generosidade e liberalidade colherão abundantemente. Então isso tem tudo a ver com o sustento na casa do Pai. E aqui eu quero trazer para o lado espiritual. Provérbios 11, 24 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outro retém o que deveriam dar e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A nossa mente funciona assim, né? A gente não tem resistência para ir a uma palestra, vamos imaginar aqui, de coach, por exemplo, que hoje deve custar, dependendo do palestrante, de 100 até 500 reais, mais ou menos. A gente não tem problema. Tem que pagar, nós vamos lá e pagamos. É uma palestra. A pessoa lá fala um monte de coisa, você sai motivado, aquela motivação, fala assim: não, agora eu vou para os meus negócios, porque agora eu vou aplicar esses conhecimentos no meu negócio. Não tem problema com isso. A gente não tem problema quando a gente está mal da cabeça e meio baralhado, né? E alguém fala assim: você precisa ir no psicólogo. Aí você vai no psicólogo, você paga a consulta lá do psicólogo, deve gerar de 100 a 300 reais, não? A gente paga cada sessão. E no psicólogo é interessante que funciona assim, né? Ele vai dar o caminho para você. Você tem que fazer isso, 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 isso. Aí depois você volta aqui comigo. Se você não fizer aquilo que ele falou, o psicólogo está tudo bem, ele recebeu o teu, vai receber de novo, você vai ficar patinando ali tantas quantas vezes precisar e vai ter que pagar tantas quantas vezes. Mas quando se trata de tratamento na igreja, o que acontece? Vai para o pastor, estou com um problema assim, o pastor vai e dá o caminho, você vai fazer assim, assim, assim. Aí não faz nada daquilo. Aí ele volta: pastor, estou de novo e tal. O pastor vai e fala de outra maneira, de outro jeito e tal, e dá assistência, papapá, papapá. E a pessoa não se conserta, porque não custou nada para ela. A gente só valoriza aquilo que custa. A gente só valoriza quando sai do bolso, a gente sabe que o suor do nosso rosto saiu. Quando vem de graça, a gente não valoriza. E quantas vezes a gente vê o nosso pastor aí sofrendo, né? Aconselha um, aconselha outro, não tem nem horário. Às vezes quer falar que não tem horário. E corre aqui, corre ali, vai e tal. As pessoas não valorizam. Sabe o que é valorizar? Não é valorizar dizendo assim: não, o pastor é bom. Não é isso, irmãos. Valorizar é atender aquilo que o pastor fala. Escuta, irmão, não é para fazer desse jeito? Faça aquilo que foi ordenado. Amém, queridos? Mas em um culto onde Deus fala ao nosso coração, no culto onde Deus muda destinos, a minha mente às vezes resiste em ofertar. Percebe, irmãos? E aí a gente fica perguntando para Deus: o que eu fiz para merecer isso? As coisas não estão dando certo para mim. Veja o que a palavra está nos dizendo. Porque sabe por quê, queridos? Porque todas as coisas se movem sob o comando de Deus. Veja bem, Jó. Para o diabo tocar na vida de Jó, o que precisou? A autorização de Deus.
Deus autorizou ele tirar todos os bens, porque o desafio era, se o Senhor tirar todos os bens, ele vai te negar. Deus pega e fala, eu te autorizo a tirar todos os bens dele, só não toca na vida dele. E o diabo não tocou na vida dele. Percebe? Porque o comando vem de Deus. Se Deus está com você, se Deus está comigo, se eu estou fazendo a vontade de Deus, cara, nós somos filhos. Então, com tudo isso, o que eu creio? Que os meus clientes, para quem trabalha por conta, ou o meu patrão, são totalmente incentivados a fazer a vontade do Todo-Poderoso. Eu já estou terminando, mas eu quero falar uma coisa aqui. Houve uma época em que eu tinha uma empresa e eu estava no vermelho. E eu vendia franquia. Eu precisava vender uma franquia para regularizar a coisa. E você sabe que vender franquia não deve ser muito fácil, né? Pensa, você vender uma franquia. E eu orei ao Senhor. Senhor, ou o Senhor manda um cliente para mim, ou eu vou falecer, eu vou morrer aqui. O negócio vai dar zebra, eu estou no vermelho aqui. E aí Deus mandou um cliente. E naquele mesmo dia, fechou a franquia comigo. Mas o mais impressionante, sabe o que foi? Eu perguntei para ela, como que você descobriu a gente? Lá de Araçatuba. Ela saiu de Araçatuba querendo abrir um negócio novo. Eu tenho que investir no negócio novo. Ela pegou o carro e foi até a pista. Quando chegou na pista, ela pensou, eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Algo dentro dela disse assim, vá para a direita. Ela pegou a pista, foi embora na Washington Luiz. Passou uma cidade, passou outra, e ela sempre perguntou, dentro dessa não sentia paz no coração. Quando ela chegou, logo na entrada de Rio Preto, a primeira entrada de Rio Preto, que é ali pela Muxi, né? Ela perguntou assim, aqui eu entro aqui? Não, não entra aí. Entra na segunda entrada. Quando ela entrou na segunda entrada, vira à direita, vira à esquerda, ela parou de frente à minha empresa. Aquele dia, quando ela me contou isso, eu confirmei isso que eu falei para vocês agora. O teu cliente está na mão de Deus. Se você tem dificuldade na tua empresa, meu irmão, o teu cliente está na mão de Deus. Pai, libera esse cliente para mim, eu preciso dele. Fala de coração, mas você tem com intimidade, com autoridade. Senhor, libera para mim. Aí Deus vai falar assim, tó, filho amado. Dá glória a Deus, aplauda o Senhor. Amém. Em Provérbios 21, diz assim, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Você entende? Deus deixou a palavra de Deus para que a gente olhe os detalhes, estude os detalhes, saiba nos colocar diante do sistema financeiro que todos têm. Amém, queridos? E uma curiosidade importante sobre semente. Certas espécies de planta têm sementes que podem permanecer dormentes no solo por anos, esperando condições ideais para germinar. Esse processo é chamado de dormência de sementes e pode ser adicionado por fatores como temperatura, umidade, presença de substância química especial, enfim. Por isso que nós precisamos observar se a terra aonde eu estou colocando a minha provisão é fértil. Porque há uma situação assim. Pode ser que você esteja congregando aqui, nesta casa, e pode ser que você está semeando em outro lugar. Pode ser que você esteja distribuindo cestas básicas, ajudando aos pobres, fazendo a obra, achando que você está dizimando. Quando a gente ajuda aos pobres, você não dizima, você dá esmola. E sabe o que acontece? Ele até planta a semente, mas a semente acontece que nem essa que eu li. Demora, ó. Ela fica aguardando o quê? Aguardando uma situação favorável para que ela possa germinar. E qual que é o fator favorável nesse caso? É ele realmente separar o que ajuda as pessoas e o que é dizimar e ofertar. João 12, 24. Digo-vos verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Que morra a minha resistência para dar os dízimos e ofertas. Vamos provisionar com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Do
lugar que as pessoas trabalhavam, mas não trabalhavam por uma necessidade, por dinheiro. Ele trabalhava por quê? Porque ele ia ajudar o próximo. E foi um livramento que ele poderia bater a cabeça, poderia ter uma sequela pro resto da vida. Isso aí eu falei pra ele essa semana. Vocês falaram. Demorou um pouco para ela perceber que ali tinha uma pessoa diferente. Bíblia, né, que a gente começa a orar com gemidos inexprimíveis. Mas, ok, em nome de Jesus,